Boa noite a todos. Hoje a gente vai continuar aquela aula de sensores com mais algumas características aí dos sensores, né? Alguma maneira de interligar, modo de comunicação, enfim, a gente vai abrir mais aí essa conversa que a gente teve aí ontem sobre sensores, tá bom? Coloquei hoje no site lá o link para instalação tanto do Factor.io quanto do CodeSys, tá bom? Fiz um vídeo também de instalação e coloquei um simulador de PLC para o pessoal que só tem celular, tá bom? Então dá para fazer uma simulaçãozinha, tal, dá para fazer uns parâmetros aí e trabalhar, né? E a gente vai começar a trabalhar com ele já a partir, acho que da outra semana, né? Daqui 2 semanas mais ou menos. Na semana que vem a gente deve conversar aí de atuadores, vamos começar um pouquinho de CLP, né? E a ideia é depois daqui 2 semanas trabalhar com ela. Mas aí o pessoal já vai instalando, já vê como é que é, já vai trabalhando aí. Principalmente o pessoal que vai trabalhar só no celular, porque eu não tenho condição de ensinar realmente os 2 programas, né? Então já vai pegando algum tutorialzinho, alguma maneira de trabalhar com esse cara no seu celular aí, tá bom? Beleza, então, vamos lá. Então a gente vai conversar de mais alguns tipos de sensores. Ontem nós falamos aí de sensores de pressão e sensores de temperatura, né? E aí hoje a gente vai falar de mais alguns tipos aí, fora aqueles lá, né? Então, aonde, né? Lembrando aí, aonde que está os nossos sensores, né? Então, nossos sensores estão justamente aqui no nível 1 da pirâmide. Então, se olhar a pirâmide industrial, esses sensores vão ser colocados justamente ali no nível 1. Então, eles são sensores discretos, sinalizadores, né, transformadores, os atuadores, motores e válvulas também estão nesse nível 1, então a gente está começando aí por baixo, a trabalhar por baixo, tá bom? Há alguma rede, alguma comunicação aqui, né? Então, falando aí de device net, Profibus, né? Então essa comunicação com um nível superior, tá bom? Bom, então, basicamente, o sensor ele vai detectar e responder aí a algum estímulo. E esse estímulo, sei lá, pressão, calor, né? Um estímulo físico, né? Luz. Então, qualquer estímulo físico que seja, pode ser movimento, né? Então, ele vai reagir a isso e vai detectar, ele vai captar, né? Essa variação, esse valor aí desse estímulo físico, tá bom? Depois que ele recebe esse estímulo físico, ele vai emitir um sinal para que ele, né, esse sinal deve ser interpretado aí por outros dispositivos. Então, esse sinal deve, na grande maioria, né, das vezes, ele é um sinal elétrico que vai ser trabalhado por um dispositivo elétrico. Então, esse é a grande foco nosso aí, né? Pode ser que tenha algum sensor mecânico, sim, a gente pode ter sensores mecânicos, etc. Mas ele não é o nosso foco principal aí da nossa aula. Então, mas a gente tem por exemplo, muitos dispositivos sensores de pressão, de temperatura, que, né, são dispositivos mecânicos aí. Bom, a nível de sinal, né, então a gente tem esses da esquerda, né, esses da esquerda, em que eu tenho, né, ele segue aquela lógica binária, né? Então, o que ele pode gerar aí para gente? Ele pode gerar valores on, valores ligados, também a gente chama, né, de 1, ou valores desligados, que a gente chama de off, né? Então, essa é a condição aí de um sensor que gera para nós um sinal discreto aí. Então, ao analógico, então do outro lado ao analógico,
que o sinal é contínuo, né? Então, se olhar no tempo aqui, o meu sinal é contínuo. Então, ele tem uma variação aí contínua no tempo. Então, ele é o analógico. E ele pode ser também de valor discreto, digital, mas com valores digitais não só associado às duas condições 0 e 1, mas um conjunto de zeros e uns, tá bom? Então é como se ele pegasse esse valor contínuo, né, e passasse ele para digital, fizesse uma amostragem dele para digital, tá bom? Então essa são os dois tipos básicos que a gente tem aí de sensores. Okay? A nível visual, você pode ter, né, esse cara aqui do lado esquerdo, então ele tem uma grande cara digital, uma vez que ele mostra, né, os valores digitais. Então, o que acontece com ele aqui? Ele tem valores discretos. Então, esse cara aqui está pulando de ponto 1 em ponto 1, né? Então, por isso ele é um dispositivo digital. E do lado direito, o nosso amigo analógico, em que ele mostra todos os valores aí, qualquer valor intermediário aí, mesmo não tendo uma capacidade de resolução aí, ou de precisão, né, desse dispositivo. Mas ele é um dispositivo aí que vai conseguir medir tudo, mas ele é um dispositivo analógico. Um dispositivo analógico. Então, a gente está limitado aí ao que a gente consegue observar aí no marcador dele, no visual dele. Bom, então, essas sensores do tipo chave, ele só tem, né, dois valores possíveis, né, que é ligado ou desligado, né, on-off. E aí a gente pode ter essas condições também, ele pode ser NA, o que é o NA? NA, deixa eu mudar a cor aqui. Então, NA é o que a gente chama de normalmente aberto. Então, eu olho para esse dispositivo e ele está sem atuação nenhuma, ele está com os contatos abertos. E o NF, né, NF, que é o normalmente fechado. Opa, normalmente fechado. Beleza? O NA também é conhecido como NO, né? Ou do inglês, né? Normally Open. E o NF também é chamado de NC, Normally Closed, né? Normalmente fechado aí. Já na década de 60, começou-se a gente trabalhar aí uma transmissão analógica de valores. Então, além do on-off, né, além do ligado e desligado, eu tinha valores intermediários. Então, a gente tinha alguns parâmetros. Então, um parâmetro muito conhecido da indústria, né, é o de corrente 4 a 20 mA, onde o nosso sensor gerava um sinal entre 4 a 20 miliamperes, proporcional à leitura que ele está fazendo, da temperatura, da posicionamento, enfim, do que ele está medindo. Tá bom? Análogo a esse, então esse 4 a 20 é um dos mais famosos aí, dos que mais usam aí, tá? Análogo a ele, né, o 1050 miliamperes, também uma característica de corrente, né? Então o sensor aí tem que ter uma capacidade de geração de corrente um pouco maior e basicamente funciona da mesma forma que o anterior. Tá bom? E a nível de tensão, 0 a 5 volts, aproveitando que o pessoal da digital estava trabalhando com 0 a 5 volts, e também os sinais
né, intermediários digitais tinham essa faixa de valores aí. E uma faixa amplificada vezes 2, né, que é de 0 a 10. Então também eles geravam valores de tensão proporcional aí ao a informação, né, que ele tinha. A terceira revolução industrial, ela começa aí na década de 70, basicamente. Basicamente na década de 70, quando você começa a realmente robotizar as suas linhas de montagem, né? Então ela tem lá um pedaço da década de 60, mas ela no começo da década de 70 que começa realmente a isso expandir realmente como uma revolução. Então não tem uma data correta não, mas está nessa faixa aí, né, entre 65 e 70, onde começam a ser implantados os robôs aí. Já o Field Bus, ele já começa da década de 80 e ele já é um sistema de comunicação entre os sensores já inteligentes, né, e os nossos CLPs, por exemplo, né? Então a gente envia dados aí já com várias informações, né? E não informações tão simples quanto, olha, qual é o valor que você está lendo, ou NANF. Então é uma comunicação realmente, né, de duas vias, em que ele chega principalmente na sala de controle, né? Então o Field Bus já é um sistema mais aprimorado aí, todo digital e já focado, né, na interação, na troca de comunicação entre o sistema de controle e dispositivos já CLPs, né, mais inteligentes. A gente podia programar os CLPs, podia alterar os CLPs, verificar toda a condição, né, de funcionamento desses CLPs dentro da planta, né? E hoje, mais atualmente, a gente está trabalhando aí com dispositivos wireless, né? Ou seja, de rede sem fio. Então a gente tem aí verdadeiras redes, né? Onde a gente não faz conexão, uma vez que a fiação atrapalha, a fiação acaba fazendo com que o gasto, né, de infraestrutura seja maior, né? No wireless você vai lá, coloca, instala o dispositivo e não tem mais nenhum gasto de infraestrutura, né? Então, é lógico que tem que ser uma rede robusta, porque você está num ambiente industrial de alta emissão de ondas eletromagnéticas, né? Então, um sistema altamente ruidoso, né? Um sistema altamente ruidoso que pode atrapalhar essa comunicação sem fio, né? E ela vai aí desde sensores, né? Então ela vai desde sensores até realmente regiões aí de maior interesse, como as salas de controle, né? Então já uma comunicação mais direta aí, né? Então exemplos, né? Então do lado esquerdo aí um dispositivo on-off, né? Uma chavezinha simples que você aciona, né, esse botão aqui e fecha um contato. Então, essa aqui é a on-off. Aqui já um sensor um pouco mais diferenciado, onde a saída dele é um valor de corrente de 4 a 20 mA, proporcional àquilo que ele está medindo, né? Proporcional àquilo que ele está medindo. Aqui já o Profibus, já com uma comunicação digital a nível de rede, e no caso é um sensor que envia um dado para o CLP, e aqui sensores wireless, né, da National Instruments. Então, sensores que também trabalham sem precisar fazer interligações, sem precisar fazer uma infraestrutura aí, né, real no sistema. E aí a gente tem a ideia de como é que vai funcionar essas duas estruturas
de transmissão aí, né? Então, do lado esquerdo, a gente tem o sistema 4 a 20 mA, né, onde você mandava para o computador uma informação de corrente, por exemplo, 15,3 mA. E aí o computador tinha que saber qual era o transmissor, né, o que ele estava medindo, e aí fazer a decodificação. 15,3 mA é o que para esse sensor aí, transmissor, tá bom? Enquanto já um sistema em rede, né, aqui do lado direito, a gente tem um transmissor transmitindo aí, né, alguma coisa do tipo já Field Bus. Então ele manda o tag, ou seja, a informação de quem ele é, né? Então ele já dá o nome e fala, olha, eu sou o LIC012 aqui. Então ele tem um tagzinho, o valor da leitura dele, se precisar a unidade e o status dele, se ele está ok ou se não está ok. E a condição, se ele tem ou não condição de alarme. Então tudo isso ele manda na comunicação dele para a rede. Tá? Toda a comunicação dele para a rede. E aqui já a gente tem um sistema baseado aí em, né, wireless, né, onde eu tenho vários sensores, aí todos eles conectados a um transmissor wireless, né, que é todo padronizado, todo comum, né, no caso aí desse da National Geographic, né, então ele é pré-dimensionado aqui para qual sensor que ele está ligado. Eu estou ligado aqui em temperatura, sensor de solução de oxigênio, um sensor de tensão, né? Então, ele já é programado para saber qual é a informação, o sensor que está ligado a ele, né? Então, dentro dele, obviamente, você tem ali o sistema de rádio, obviamente, porque ele é um sistema wireless, tem que ter a transmissão do rádio. Ele tem que ser alimentado, então normalmente ele é alimentado por baterias. Esse cara aqui tem que ser inteligente, ele tem um microcontrolador, a parte de circuito analógico para fazer a interface com o sensor, né? Então, e aí ele manda toda essa informação para um gateway, né? Um gateway wireless, né? E aí através de rede, internet, ele já manda lá para o controlador principal, o controlador host. Dúvidas, pessoal? Oi. Sim, sim. Essa ponta aqui dele, ó, né? Então essa ponta aqui dele, ela tem que estar em contato com o medidor que você quer, tá? Então o que não tem aqui? Você eliminou com esse wireless a comunicação entre esse sensor e o gateway ou o host, tá? Então você eliminou essa infraestrutura aqui que você elimina com com esse sensor aí, né, wireless. E no caso aí você acaba dando uma inteligência para esse dispositivo, né, via esses comunicadores de rádio aqui, né? Então esses comunicadores de rádio que dão inteligência a esse sensor. O sensor é um sensor burro, né? Não tem nada dele, a não ser a sensibilidade mesmo ao efeito físico que você está medindo, né? Então ele é burro, mas a condição de você ter associado a ele esse transmissor wireless, você coloca para ele todas aquelas informações, qual que é o tag, se a condição é boa ou não, se ele está alarmado, né? Então todas essas informações são adicionadas via esse transmissor de rádio aí, wireless, ok? Não, o gateway, ele, no caso desse sistema aqui, ele precisa sim, tá bom? É ele que vai receber
e concentrar os dados para enviar para o computador. Ele é como se fosse um tradutor aí para essa rede, tá bom? Então esse gateway nesse sistema aqui da Nationals ele é fundamental. Nada impede de você ter um gateway nesse host aí, né? Então ao invés de você ter um gateway separado, né? Ao invés de você ter esse gateway separado, tem um gateway aqui dentro, né, do host, tá bom? Então isso é possível aqui, sim, isso é fato, tá bom? Mas normalmente você tem esse, né, nesse padrão aí mostrado da National Instruments, ele é separadinho, tá bom? Então a parte de envio wireless, né? Ele tem lá uma bateria, ele tem um sistema de bateria dentro dele que ele vai estar transmitindo. Então não há problema ele ter aí uma falta de energia momentânea aí na transmissão. Mas todo o resto do sistema, né, por exemplo, este gateway e o próprio host, ele tem que ter alguma forma aí de UPS, né? Ou seja, de ter um no break, né? Então uma fonte de energia aí sem interrupção, né? O UPS é fonte de energia sem interrupção. Então esses, né, dispositivos, o gateway e o host, esses vão precisar sim. Agora, os dispositivos de transmissão, não, eles têm bateria interna. Tá? Olha, eu tô focando nesse da National Instruments aí, tá? Que é o exemplo, mas você pode ter outros em que isso pode se tornar problema, sim, tá bom? Então, convém olhar na hora de comprar qual que é o sistema wireless que você está trabalhando aí, que você está focado, ok? Tá bom. Mais alguma pergunta? Tranquilo? A gente tem bastante coisa para falar. Eu tô indo, acho que até um pouco mais rápido aí, tá? Mas qualquer coisa, pessoal, dá interrompida, pode me chamar, pode escrever no chat, sem problema, tá bom? É que hoje realmente a gente tem bastante coisa. Bom, e aí a gente tem os famosos sensores inteligentes. O que é um sensor inteligente? O sensor inteligente é aquele da aula do semestre passado, né? Aquele sensor que tem acoplado dentro dele um microprocessador, um microcontrolador. Ou seja, você colocou inteligência nesse sensor, né? Então esse sensor, esse microcontrolador aí, ele pode ter, por exemplo, compensação de erro, adaptação de ambiente, ele pode recalcular a precisão. Então, por exemplo, ontem a gente tinha lá aquele sistema de medidor de vazão, né, por ultrassom, em que ele tinha 3 ultrassons dentro dele, né? Tinha 3 sistemas de ultrassom, um em cada ângulo ali, passando pelo sistema de fluxo. E aí o que acontece? Quando ele vai lá e processa todas as 3 informações, ele consegue levantar, por exemplo, para a gente, características que não daria para levantar num dispositivo mais simples, né? Num dispositivo mais burro. Então, ele poder informar, por exemplo, se o líquido ou fluido que está dentro dele está em regime turbulento ou não. Né? Então, é uma característica interessante aí, que dá muita inteligência, né, ao setor, ao sensor, né? E aí ele já te manda a informação completa, redondinha aí, né? Então, isso é uma característica aí que, para alguns sensores, é muito importante. Lógico que isso vai deixar o sensor mais caro aí, né, que um simples on-off aí, né? Então, isso é óbvio, tá bom? Mas tem microprocessador lá dentro, normalmente ele tem, né, ele já é chamado aí de um sensor inteligente, né, um sensor inteligente. Bom, quando a gente vai comprar, né, os sensores, eles têm aí o que a gente chama de grau de proteção. Então, o grau de proteção dele
normalmente começa com a letra IP, né, que é justamente International Protection, e mais 2 dígitos, né, que eles vão informar justamente em relação ao grau de proteção de penetração de água e o grau de proteção contra a penetração de um material externo qualquer diferente de água, né? Então, é uma combinação desses 2 números aí que dá o grau e a classe de proteção. Então, eu preciso que esse sensor, por exemplo, fique imerso em água. Então, você vai ter que especificar um IP para ele, para que ele não tenha nenhuma penetração de água mesmo dentro dele. Então, o primeiro dígito, né? Ele diz lá, por exemplo, se ele tem proteção para sólidos com diâmetro até 50 milímetros, né? CO2 só maior que 12, e assim vai, né? Então seria o tamanho aqui. E no item 5, ó, proteção contra depósitos prejudiciais de pó, né? De pó. E no item 6, né? Se ele tiver número 6, ele tem proteção aí contra a penetração de pó, né? Então ele tem proteção completa aí de contato. Então você vai vendo que ele tem aí determinados graus aí de proteção. Então que vai do 0, não tem nenhuma especificação de proteção, até o 6 aqui que não entra pó nenhum. E ele vai te dando aí os diâmetros, né, do pó que ele vai deixar ou não penetrar dentro do sensor. E o segundo dígito é justamente quanto à água, né? Então 0 ele não tem praticamente nenhuma proteção. 1 aí ele tem proteção contra a água gotejando verticalmente, né? Então ela não deve causar aí efeitos nocivos aí, né? Gota de água em cima dele e tal. Até o 8, em que o equipamento é adequado até para submersão permanente aí, né? Sob algumas condições descritas pelo fabricante, né? Sei lá, até 3 metros, até 3 metros coluna d'água, né? Alguma coisa assim, 3 metros de profundidade, tá? Então ele te dá ali com as diversas condições. A 6, por exemplo, proteção contra fortes jatos de água, né? Então se você estiver lavando aí o dispositivo, o jato de água não deve penetrar no equipamento aí em quantidade que cause defeito nele, tá bom? Então, essa basicamente aí a classe de proteção. Essa classe de proteção também serve para outros dispositivos, motores, tal. Então eles têm outros dispositivos que seguem essa mesma classificação IP aí. Já tinha ouvido falar dessa classificação IP de proteção? O celular também tem uma classificação, a mesma classificação. Sim, ela tem, né, não é só para dispositivos sensores, ela se aplica a vários, né, vários dispositivos. É isso aí.